23, os versículos de número 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nessa mensagem, a gente observa que primeiro, Jó respondeu, porém Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Jó entendeu que até aquele momento, o que ele estava fazendo de sua vida? Jó estava apenas se revoltando com a situação pela qual ele estava passando. Ele se revoltava, mas ele não chegava a entender, porque ele não chegava a entender qual o objetivo daquilo. Mas ele também não havia perguntado a Deus qual que era o objetivo de tanto sofrimento pelo qual ele estava passando. Então, no versículo 1 e 2, mostra que Jó demonstra o seu estado de revolta a ponto de ter que reprimir com a mão a boca o seu gemido. Com a sua situação, né? Uma vez que ele está revoltado, o interesse dele é tentar descobrir por que ele está assim. Aí, depois dele dizer que ele estava revoltado com aquela situação e de tentar descobrir por que é que ele estava naquela condição, o que é que acontece? Jó passa a pensar o seguinte: acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. A primeira imagem que Jó faz é o seguinte: se eu chegar diante de Deus, Deus vai me dizer o que é que está acontecendo? Ou ele vai brigar comigo por eu perguntar? Mas aí ele mesmo responde para si que não, ele não vai brigar comigo. Ele vai me atender, né, na minha dúvida, o que foi que aconteceu. Eu creio que ele vai me esclarecer. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Porque ele pensando, se eu chegar diante dele e contender com ele, contender não é brigar, exponho a minha ideia, ele explica, expõe a ideia dele, é uma conversa num sentido mais sério, é uma conversa que tem por objetivo ela instruir mesmo a pessoa. Não é uma conversa apenas de dois amigos, uma conversa que se joga fora. É uma conversa para ter sabedoria das coisas que lhe estão sucedendo. Então ele diz, ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconder-se-á à direita, e não diviso. Então, o que acontece? Ele começa a pensar, onde é que está Deus para eu ter essa conversa com ele? Ele está na minha frente? Ele está atrás de mim? Ele está lá na minha direita, na minha esquerda? Para que lado eu vou olhar? Onde eu vou buscar para poder conversar com ele? Mas ele continua a sua reflexão. Mas ele sabe o meu caminho.
se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ora, ele sabe o meu caminho. Quer dizer, nada está escondido diante dos olhos de Deus. Nada se esconde aos olhos de Deus. E uma vez que nada se esconde aos olhos de Deus, uma vez que ele quer conversar com Deus, a saber o que é que está acontecendo, e ele procura para a direita, procura para a esquerda, olha para frente, olha para trás e não encontra, ele pensa, olha, se eu conseguir ver Deus e falar com ele, uma vez que ele conhece os meus caminhos, eu tenho certeza, eu sairia como ouro. Ó, o que que o ouro faz? Uma pessoa, para fazer o ouro, ele passa pela fornalha. Porque o ouro, ele vem cheio de impureza, vem de terra, pedrinhas. Então, para o ouro ser formado, ele passa num, eu não sei o nome, desculpa, um caldeirão bem quente, em que aquela matéria-prima ela é derretida e depois eles despejam ela numa forma e ali ela fica de acordo com a forma quer que ele esteja. Então ele sabe que se ele conversasse com Deus, uma vez que Deus conhece o seu caminho, ele seria aprovado como ouro. Quer dizer, aquela instrução, aquela conversa, ele seria purificado de tudo aquilo que ele tem cometido, e ele, além do mais, entenderia melhor a sua situação. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Quer dizer, a vida inteira, Jó, ele seguiu a Jesus. Jó sempre procurou andar segundo a vontade, e por que não dizer as ordens de Deus. Então, do meu mandamento, os seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando considero, temo. Por que que Jó faz essa seguinte reflexão? Porque ele sabe que por mais que ele tenha andado segundo a vontade, segundo as ordens de Deus, Deus é quem escolhe o que vai acontecer com o homem. Deus é quem decide o que fazer ao homem. Não adianta o homem achar que o que ele faz está bom, está certinho, que não tem falha nenhuma, que, ele está beleza diante de Deus. Porque você pode fazer tudo o que Deus fez e ainda ser considerada uma pessoa inútil. Porque você não fez mais do que a sua obrigação, que era seguir
aquilo que Deus tinha estipulado para que você seguisse, que é você fazer aquilo que Deus tinha traçado como meta para que você cumprisse aqui na vida. Então, ele fala: por isso me perturbo perante ele, e quando considero o temo. Deus não muda opinião por quem quer que seja. O que ele decidiu está decidido. E não há como você demover, não há como você mudar aquilo que Deus estabeleceu para você passar, para você fazer. O que nós aprendemos no versículo de Jó 23? Que aquele período de lamúria de Jó, de ai me dói aqui, ai me dói ali, de ficar com raiva porque os amigos se foram, de que os próprios familiares não lhe suportam a presença, que, como a esposa dele, que até o hálito lhe causava repulsa, e que as crianças riam e debochavam dele, e que os empregados nem queriam mais obedecer à ordem, sendo ele aquele quem pagava o seu salário, aquele a quem todos deviam respeito. Jó, ele passou a começar a pensar em sair daquela situação de ai, coitadinho de mim, sofro tanto. Ele começou a parar de pensar naquela situação lamentável em que ele se encontrava. E ele começou a pensar numa forma de argumentar com Deus. E nessa argumentação, por certo, ele exporia, ele abriria todo o seu coração. E abrindo o seu coração, falando para Deus aquilo que ele sentia, da mesma forma, Deus lhe diria o que estava acontecendo. Poderia dizer que Deus confiava nele, estava dando uma oportunidade para ele ver o tanto que ele era dependente de Deus, para que ele pudesse perceber o tanto que ele era amado por Deus, a ponto de servir de exemplo a muitas pessoas, que mesmo sendo tentado, ele jamais se desviava dos caminhos do Senhor. Mas acontece que nem sempre é fácil a gente fazer isso.